Você sabia que existem 3 mitzvot que foram confiadas exclusivamente às mulheres? E que cada uma carrega um poder espiritual invisível? Elas não foram escolhidas por acaso. Acender a vela, separar um pedaço do pão, mergulhar nas águas, gestos simples, mas carregados de códigos antigos que atravessam o tempo e falam direto com a alma feminina. Mas por que essas 3? O que há por trás delas que as tornam portais entre o corpo e o divino? No episódio de hoje você vai descobrir o que a tradição judaica esconde por trás desses atos e como esses rituais femininos têm o poder de transformar realidades, curar histórias e abrir caminhos invisíveis. Para quem está no caminho do retorno, cada mitzvah é mais do que uma prática, é uma memória sendo despertada, uma ponte entre o ontem e o eterno. Prepare-se para essa jornada curiosa, mística e profundamente prática, onde tradição e alma se encontram para reacender a luz que vive em você. Então, minhas amigas, estamos hoje falando sobre as mitzvahs femininas e iremos começar agora a conversar com vocês sobre o acendimento das velas. Não é isso, Keila? É isso mesmo, Arruvá. Nós fazemos o acendimento das velas todas as sextas-feiras, 18 minutos antes do pôr do sol. Eu vi aqui que a Keila trouxe os seus candelabros, no qual ela faz os acendimentos das velas. É isso mesmo. Quando é só você que não tem filhos, você acende 2 velas. E aí, quando nasceu a minha filha, eu adquiri mais um candelabro e passei a acender mais uma vela, que no caso que seria para ela. Então eu vou contar para vocês a minha experiência de quando eu comecei a fazer o acendimento das velas com o propósito de cumprir a mitzvah. Eu comprei copinhos americanos, não muito grandes, aqueles de 150 ml, e coloquei velinhas pequenas dentro, porque eu tinha medo que houvesse algum incêndio, coisas assim desse jeito. Não comprei esse modelo belíssimo aqui de cartiçal, mas isso também faz parte do nosso retorno. E acendi as velas na sexta-feira, não cumpria no início os horários, não sabia como era que cumpria, mas estava ali determinada a aprender. E por isso que eu entendo vocês que estão retornando, assim como eu, às nossas origens. E junto com o acendimento das velas, existe também uma oração que eu não sabia fazer e fazia do meu jeito. Chamava as minhas filhas, íamos lá e fazíamos uma oração, agradecendo a semana que passou e pedindo a Deus que abençoasse o nosso Shabat. E a partir dali, íamos abrir o vinho e comer as halotes, que na verdade eu não fazia halotes ainda, mas existia um jantar que simbolizava isso para mim. Até que eu encontrei aqui a Keila, que se disponibiliza em ensinar todo esse trajeto de como cumprirmos essa mitzvah de uma forma mais coerente dentro do judaísmo. Como é, Keila, que é feito? Então, você acende as velas do Shabat toda sexta-feira, 18 minutos antes do pôr do sol. É muito importante você usar o aplicativo para você acender no horário certinho. Muitas vezes as pessoas postam lá em grupos de WhatsApp, né? Em São Paulo tá o horário, mas há uma diferença de bairro, às vezes, de município, do horário. Então é importante, para fazer certinho, nós seguirmos um aplicativo. Existe um aplicativo próprio para acendimento das velas. Você acende as velas, né? Ali tem um ritual que você acende a vela, faz aquele movimento, né, puxando ali a luz para você, cobre os olhos, né, e faz a brahá. Então, ali iniciou-se o Shabat. Então, era a brahá que eu ainda não conhecia, que para nós conhecermos, para que nós possamos realmente fazer esse caminho de retorno, é aí a necessidade de estarmos engajados em uma comunidade séria,
que tenham pessoas que sejam comprometidas a mostrar para você como é feito cada um desses rituais que nós fazemos, porque esse ritual vai muito além de só acender as velas. Ele tem um significado, um simbolismo. E esse simbolismo é que traz para nós toda a paz que nós pedimos ali, acha. Como é, Keila, que é feito? É isso mesmo. Quando você acende as velas do Shabat, você sente uma paz, um alívio, porque até aquele momento de chegar ali para o acendimento das velas, né? Você teve todo um trabalho, né? Você preparou as halotes, você fez a limpeza da casa, você trocou as roupas de cama, as crianças estão tomando banho, né? Você preparou pratos, né? Iguarias, né? Sobremesas. Então, foi um trabalho árduo. Então, você fez uma preparação para receber esse dia. E quando você acende a vela, você está dizendo, pronto, venci a semana, agora nós podemos entrar em paz no Shabat. Olha quanto significado faz para nós chegarmos nesse momento e fazermos o acendimento das velas. E nós precisamos do apoio dos nossos filhos, dos nossos maridos, para que isso aconteça, porque isso faz um bem muito grande para a nossa família em geral, quando nós conseguirmos cumprir essa mitzvah. E você, mulher, como você faz para cumprir essa mitzvah? Como é feito a distribuição das tarefas dentro de casa? E o seu marido, ele lhe ajuda nesse cumprimento de mitzvah? Ele ajuda nessa preparação? Porque os homens também podem contribuir dentro de casa com algumas atividades para que nós possamos chegar no momento do acendimento das velas e o nosso lar está preparado para receber a paz que esse momento nos traz. Então, é muito importante a família estar toda ali alinhada, né, envolvida na preparação do Shabat, né? Eu costumo falar, já ouvi muito sobre isso, que o Shabat, o preparativo do Shabat, ele começa no domingo, no primeiro dia da semana, quando você encerra o Shabat. Então, quando você tem isso em mente, quando você chegar lá na sexta-feira, vai estar leve, vai estar fácil, porque aí você distribuiu as atividades durante a semana, distribuiu as tarefas para a família. Quando você vai no mercado, você já pensa, olha, essa semana eu quero fazer tal cardápio assim para o Shabat. E não fica aquela correria que quando chega na sexta-feira, faltou isso, faltou aquilo, e briga com o marido, e pede para o marido buscar, ir para a criança e buscar alguma coisa ali na padaria e tal, né? Então fica aquela correria e acaba causando um estresse. Então, você pensar que, olha, eu vou começar o meu preparativo de Shabat hoje, né? Então, dividir, tem pessoas, eu já conheci assim, que deixava para fazer tudo na sexta-feira, lavar roupa, passar roupa, né, trocar roupa de cama, não sei o que, isso, aquilo, fica muito pesado. Então você já vai distribuindo as tarefas, cada dia da semana você faz um pouco, e quando chegar na sexta-feira já está tudo em ordem, tudo encaminhado. Esse aprendizado nosso que nos foi negado ao longo de tantos séculos. Por isso que nós vemos tantas histórias de famílias que não conseguem ter uma paz, porque não foi ensinado para os nossos antepassados, para os nossos pais, para os nossos avós, porque foi retirado de nós essa possibilidade de vivermos dentro do judaísmo, não foi nos ensinado a organizar o nosso lar. Você já pensou nisso? Que a culpa do seu lar não estar organizado é porque você foi retirado da sua cultura bruscamente? Que lá atrás os seus antepassados tiveram que se esconder para não serem considerados praticantes de uma religiosidade, de uma espiritualidade que era proibida aqui no nosso país? E que essa espiritualidade que foi retirada de nós faz com que nós tenhamos o nosso lar desorganizado
Porque quando nós aprendemos a fazer essa organização do jeito que aquele acabou de falar para nós temos uma vida calma, tranquila, com paz. E será que não é isso que está faltando para você? Aprender a organizar o seu lar para receber o Shabat? Talvez seja isso. Se for isso, estamos aqui juntas para aprender. Agora eu vou fazer as compras com o senhor, meu marido, e ele me ajuda a organizar toda a lista de compras, já pensando no Shabat. Por exemplo, agora no próximo Shabat, irei fazer um risoto com cogumelos. Então, na terça-feira, que é o dia que nós vamos fazer as compras do nosso lar, eu já coloco ali o arroz de risoto, o cogumelo e todos os outros ingredientes que eu preciso para que a semana toda decorra de uma forma calma, tranquila. E a limpeza da casa, nós fazemos de uma forma também organizada. E não pense que eu tenho um ajudante de lar. Não tenho. Eu gosto muito, sempre gostei de arrumar minha casa, de limpar, e faço isso com muito amor. Porque se faço é porque eu tenho uma casa, porque tenho um lar. E isso também é um aprendizado judaico. Quando nós falamos dessa organização toda, nós estamos fazendo essa organização e estamos agradecendo por cada um daqueles objetos que foi entregue para nós. E esse aprendizado não foi passado para as pessoas que não estão fazendo esse caminho de retorno, mas para você que tem esse interesse de fazer esse caminho de retorno, essas informações estão sendo trazidas para que vocês possam fazer isso de uma forma mais leve, mais tranquila. Não é isso, Keila? Hoje, quando nós acendemos as velas de Shabat, nós não estamos acendendo um fogo. Nós estamos confirmando tudo aquilo que as nossas antepassadas fizeram. Estamos dizendo, nós estamos aqui e vamos continuar. Vamos continuar um pouco falando sobre o acendimento das velas. Não é somente as velas do Shabat que nós acendemos. Também existe uma outra vela que me foi apresentada há pouco tempo, que é a vela de transferência de fogo. Que essa vela ela é acendida em determinadas ocasiões. Não é isso, Keila? Como é que é feito o acendimento da vela de transferência? Então, essa vela é chamada vela piloto, que nós acendemos antes de acender as velas de Shabat ou vela de Yom Tov. Essa vela nós usamos para transferir o fogo em Yom Tov. Jamais deve ser usada no Shabat. No Shabat não se acende o fogo. Então, essas informações é que nós estamos aqui passando para vocês, para que vocês possam aprender e terem um caminho de retorno tranquilo, fácil, leve. Olha só como é importante a gente resgatar, porque muitas vezes a gente via pessoas acendendo vela sem propósito. Como é que você vai pegar e acender uma vela sem um propósito, que não esteja realmente ligado com Deus? Aqui nós mostramos para que nós fazemos isso. Por que fazemos isso? Com qual intenção? Com qual intuito? Mas, além da mitzvah de acender as velas, nós temos uma outra mitzvah, que é fazer as halotes. É isso mesmo. As halotes é um pão trançado que nós fazemos toda semana para comermos no Shabat com a nossa família. As halotes são trançadas. Algumas fazem as tranças com 3 pontas, outras com 6. Tem vários significados. Quando você faz com 6, quando você junta, lembra as 12 tribos. Então tem vários significados. Eu sempre faço com 3, porque é o jeito que eu sei fazer. Eu não tenho a habilidade de fazer com 6, acho lindas as halotes com 6 tranças. Eu comecei a praticar, a fazer as halotes na sexta-feira há pouco tempo, porque assim como vocês, eu estou fazendo o caminho de retorno agora, há pouco tempo. E eu percebo como que é importante isso.
Quando chega ali meio-dia da sexta-feira, eu já começo a preparar tudo para o final do dia. Então, começo a preparar as halotes. E para mim, está sendo um momento incrível, agradável, bastante agradável para mim e para os meus filhos. As meninas também me ajudam ali, porque é uma atividade que é feita em família. Então, coloco ali a massa para pegar o tempo de fermentação. Depois vou fazer a trança daquela massa, fazendo uma oração, agradecendo a Deus por termos passado essa semana, por termos a possibilidade de ter a massa para fazer o pão, e que vou alimentar os meus filhos, que vou me alegrar com aquele momento. Então, tudo isso é uma intencionalidade, há uma intencionalidade por trás, mas também há uma informação que vai mais além do que isso. Há uma mística ali por trás, que é pego um pedaço daquela massa e é colocado esse pedaço daquela massa ali para queimar. Aí é uma mística nossa. Essa mística, ela pode ser passada para você quando você vier fazer parte aqui dos nossos estudos de como fazer esse retorno. Não é verdade, Keila? Sim, é isso mesmo, Ruvá. E assim, você, né, que está nos ouvindo, deve pensar, poxa, mas então é muito difícil ser judia, é muito difícil praticar, é tanta coisa para fazer, né? Mas assim, com a sabedoria que nós temos, né? Nós temos que... Pode ser feito de várias formas, né? Às vezes a pessoa igual você tem condições de fazer meio-dia ralar. Sim. Mas aquela que não consegue fazer, ela pode fazer na quinta noite. Outras podem fazer e congelar, ralar, e daí descongelar na sexta-feira para consumir com a família, né? O acendimento das velas, muitas vezes você não vai conseguir fazer reunido com a família, mas você deixa tudo preparado ali, o primeiro que chegar acende, ali o restante vai chegando e vai se achegando à mesa para participar ali do Kiddush, né? Então, a gente não deve ser um empecilho, né? A gente precisa buscar meios para estar cumprindo essa mitzvah, meios para nós estarmos inculcando em nossos filhos essa mitzvah tão importante. Mas a dificuldade existe e o Brasil é grande, né? Quem mora lá em São Paulo tem uma dificuldade, quem mora no interior não tem a mesma dificuldade, mas é possível nós cumprirmos essa tão importante mitzvah. Agora você falando, Keila, sobre essas dificuldades, nós percebemos que todo o caminho de retorno é difícil. Eu mesma, nos primeiros dias, achei muito difícil, digo, vai ser muito complicado, mas eu me proponho a fazer isso, porque eu sei qual é o benefício. Eu sei que eu estarei mais próxima a Deus quando eu faço dessa forma, que eu mesma vou estar me purificando, limpando a minha casa, tendo um lar harmonioso. E isso não tem preço. A gente se esforçar para trazer a harmonia e a leveza para dentro do nosso lar, isso é impagável. Isso é algo que para nós é uma graça, é uma bênção. Então, vale muito a pena a gente fazer com gratidão todo esse ritual. Eu mesma percebo, meus filhos, eles ficam calmos, tranquilos, principalmente quando isso é feito com amor e intencionalidade. Então, certamente, nós que estamos retornando, temos essa dificuldade porque nós não aprendemos isso antes. Então, estamos mudando a nossa cultura. E mudar a nossa cultura, sair daquela cultura antiga e vir para essa, não é fácil. Mas junto conosco fica muito mais fácil, porque temos pessoas para compartilhar. Então, é isso que está faltando em você que passa por essas dificuldades descritas pela Keila. Está faltando se reunir com a comunidade conosco, que estamos nos propondo a ajudar, a fazer com que esse movimento todo seja um movimento leve,
E a importância de você buscar do conhecimento, né, Ruvá? Que quando você faz aquilo com entendimento, fica mais com significado. Tudo que você está fazendo, você não está fazendo no automático ali. Aquilo ali que você está fazendo está trazendo bênçãos para o seu lar, está trazendo saúde, parnassá, né? Bênção para os filhos, né? Então, se torna algo assim leve, algo gostoso de cumprir. Acaba que é aquele dia da semana que você consegue reunir a família, né? Como você falou, eles estão mais tranquilos, mais calmos, né? Eu, desde pequena, a gente tinha o costume, né, com os meus filhos, desde eles pequenos, de ter ali no Shabat, eles terem as coisas que eles mais gostam, né? Então, muitas vezes, na quarta-feira a gente já comprava alguma coisa, eles nem mexiam. Ah, mãe, isso aqui é para o Shabat, né? Então, eles tinham eles não viam a hora de chegar o Shabat, porque a gente tem que trabalhar com a cada fase da criança, né? Nós, né? Com as nossas fases. Então, a fase deles eu consegui trabalhar dessa forma. Eles não viam a hora de chegar ao Shabat para comer aquela sobremesa, o prato preferido. Muitas vezes eu deixava eles comer o que eles quisessem, deixava livre para eles comer, para que fosse um dia mais alegre e que o Shabat se tornasse um dia alegre para eles, né? Que tem que ser um dia de deleite, um dia de alegria e de paz. E essas mitzvot que nós cumprimos faz com que o Shabat seja gostoso. Já diziam que a prosperidade judaica é algo místico. E quando você vem fazer parte disso, você vai ver que realmente é. Porque o que é ser próspero? Nós somos prósperos porque nós não gastamos com coisas fúteis. Nós temos um cuidado com o nosso dinheiro. Mas, além disso, nós não precisamos gastar com problemas que outras famílias que não estão cumprindo essas mitzvahs têm. Tipo, existem famílias que estão desestruturadas porque não conseguem equilibrar as finanças. Mas, quando nós praticamos essas mitzvahs, nós mulheres conseguimos sim equilibrar as nossas finanças de casa, porque essa é uma sabedoria que vem de Deus. A mulher virtuosa, ela recebe essa sabedoria divina. Então, quando nós fazemos esses rituais, o acendimento das velas, fazemos ali a preparação do Shabat, nós estamos nos tornando dignas de recebermos essas bênçãos de Deus para nos tornarmos mulheres virtuosas. Então é isso que está faltando no seu lar. Está faltando no seu lar que você pegue e faça essas mitzvahs. E aí, junto conosco, você vai ver como vai mudar o seu lar, as suas finanças, a economia doméstica. Tudo isso muda. Não é mesmo, Keila? Sim, quando você acende as velas do Shabat para receber o Shabat, que aí é naquele horário, né? Uhum. Certo? Nós acreditamos, né, que abre-se um portal e diz que nesse momento é o momento que a mulher está mais próxima de Deus, que é aquele momento que ela né, coloca ali, faz a sua reza, a sua prece e que ela está mais propenso a ela ser ouvida. Então, por isso a importância de nós cumprirmos essas mitzvot, né? Que ela traz bênção para o nosso lar. E é por isso que essas mitzvot são ligadas à mulher. Não é que só a mulher que pode cumprir, né? Mas ela está ligada diretamente à mulher. E como os homens podem ajudar? Vamos levantar esse questionamento, porque é algo que é bom para a família toda. Então, os homens também podem participar em determinadas atividades, para que isso possa ser cumprido por nós. Até porque nós vivemos agora numa sociedade moderna, que temos tantos atributos, não é mesmo? Eu, nesse momento, a minha profissão é professora. Sou professora da Prefeitura de Fortaleza, mas estou dedicada ao meu estudo de doutorado. Então, eu posso, nesse momento, separar minha sexta-feira
à tarde para fazer todas as atividades necessárias para a preparação do Shabat. No entanto, eu já penso lá na frente, quando eu terminar o meu curso de doutorado, irei voltar para a sala de aula. Como farei? Então, eu posso utilizar eletrodomésticos que podem nos ajudar a preparar a janta de sexta-feira, o almoço do Shabat. Como os homens podem ajudar com isso? Nós podemos já ir pensando nos próximos investimentos do nosso lar, esses eletrodomésticos que irão ajudar as mulheres a cumprir essas mitzvahs. E isso é coisa para o homem pensar. Se eu ajudo a minha esposa a cumprir a mitzvah, eu também vou estar sendo recompensado por Deus. É isso mesmo. Sem a ajuda dos maridos, a gente não consegue, né? É um mercado, ajudar a brigar com as crianças, né? Para o banho, para a hora, né? Para cumprir ali os horários, né? Então, como a gente falou no início. Precisa que toda a família esteja empenhada, né? Todo mundo no mesmo propósito. Aí fica leve para todos, né? Mas nós também temos uma terceira mitzvah feminina que vamos agora compartilhar com você, que é sobre a pureza familiar. Então, o que nós vamos falar agora, Rová, é sobre o período da mulher, o período menstrual. É o período em que o casal se afasta, né? Após o período menstrual, mais 7 dias. Após o período da mulher, ela faz um banho ritual que é a mikve. E esse processo é um processo ritual. Por mais que você vai lá na mikve e faz a imersão, né? Você faz 3 imersões, mas tem todo um processo ali antes de fazer essa mikve, né? A mulher faz as unhas, faz a depilação, enfim. E aí vai para a mikve. E aí sim, eles estão preparados para voltar a se relacionar. Eu li em alguma matéria, assim, que o judeu todo mês tem uma lua de mel. E isso é muito bom para o relacionamento, para fortalecer e manter o casamento. E é por isso também que há estudos que o índice de divórcio no judaísmo é muito menor do que em outras culturas. Sim, é da seguinte forma que nós fazemos. Quando chega no período menstrual, na nossa cultura judaica, nós não praticamos relações sexuais. Nós, mulheres, nos resguardamos nesse período. E isso é muito bom. Veja bem, existem, fora dessa cultura, os homens eles não respeitam nem sequer esse período da mulher, que é um período que tem que ser respeitado. Para nós, aqui dentro do judaísmo, e você que está retornando, você vai ver que faz toda a diferença, porque o nosso corpo é um templo sagrado, que merece o respeito também do descanso. Esse é um período que nós vamos descansar. Tem mulheres que sentem cólicas, tem mulheres que têm um período menstrual complicado, e que tem homens que não querem respeitar isso. Aqui dentro do judaísmo, os homens respeitam porque faz parte de um ritual nosso. Eles olham e dizem, não, esse período a mulher descansa, a mulher cuida da sua saúde feminina, e além disso, vai além. Nós ficamos reconquistando o nosso marido pelo período de 7 dias após o período menstrual. Que aí, como assisti outro dia o Samuel Zakai falando, é um período de reconquista, que o marido vai, traz flores para as mulheres, chocolate, e vai reconquistando a sua esposa dia após dia, até a chegada do 7º dia. E a mulher faz um ritual de purificação do corpo, de limpeza, como a Keila mesmo falou, faz as unhas, faz a depilação, toma um banho especial, mas que o importante mesmo é guardar esse período.
esse período sendo guardado, nós estamos ali fazendo toda uma preparação do nosso corpo para que no 7º dia, depois do fim da menstruação, nós possamos viver novamente essa segunda lua de mel, a lua de mel daquele mês. Isso é muito bom. Vocês que começarem a praticar isso vão ver a diferença que é o seu relacionamento, principalmente se o casal estiver empenhado em cumprir. Não é verdade, Keila? Sim, sim. A mikve pode ser feito também no mar, né, em rios, em água corrente. Sim, a forma na qual a mitzvah pode ser cumprida não é só na mikvah. Existem outras formas de serem cumpridas. E aí, você vindo junto conosco a aprender a nossa cultura judaica e fazer esse retorno, aí sim você vai aprender a como cumprir. E essas são as 3 mitzvot ligadas diretamente à mulher. Se inscreva no canal, compartilhe, dê o seu joinha e comente aqui qual dessas mitzvahs que mais chamou a sua atenção. Até a próxima!